Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje vamos comentar o capítulo 18, cujo título é Informações e Esclarecimentos. A gente vai ouvir algumas considerações do Alfredo, da Ismália, do Aniceto, mas particularmente é um momento de sofrimento, porque lembremos, eles estão na época em que nós, encarnados, estávamos vivenciando a Segunda Grande Guerra e que a gente possa ouvir essas palavras, essas reflexões a respeito de conflitos, não apenas pensando nessas guerras, né, que as nações efetuam, mas que a gente possa estender para pequenas situações de conflito dos nossos cotidianos, situações também que outros países vivenciam e que parecem estar tão distantes da gente, situações conflituosas geradas, inclusive, por causa de uma pandemia mundial, como nós vivenciamos e ainda estamos vivenciando. Então, que a gente possa estender os conhecimentos que esse capítulo nos traz, não só pensando num contexto de guerra mundial. O assunto começa porque o Aniceto perguntou para o Alfredo, o que você acha de a gente já partir hoje? Estou querendo chegar mais rápido para os serviços que a gente tem que fazer na Terra. E aí o Alfredo considerou assim, eu não me sinto no direito de alterar o planejamento de vocês, mas eu recomendo bastante que vocês passem a noite aqui, porque os nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Tempestade no mundo espiritual? Sim, tempestade magnética. Da mesma forma que nós temos aqui no mundo dos encarnados, por vezes, tempestades que são muito, muito violentas e, claro, né, cada vez tendem a ficar piores por causa do desequilíbrio que a gente causa no nosso meio ambiente, também lá no mundo espiritual tem tempestades causadas também pelo desequilíbrio, como ele vai comentar um pouquinho na sequência, mas é importante pensar que de alguma forma essas tempestades aliviam, da mesma forma que aqui o ar fica até um pouco mais tranquilo de respirar depois que a tempestade passa, a ideia no mundo espiritual é semelhante. E aí ele explica, inclusive, né, que quando ele fala de passarem a noite lá e não enfrentarem, não é por causa do Aniceto, né, que o Aniceto tem o devido preparo para isso, mas porque estavam o André e o Vicente pela primeira vez e eles podiam ter uma surpresa desagradável. O Aniceto, claro, concordou, e ele vai comentar um pouquinho especificamente sobre essa tempestade magnética, fazendo referência, como eu comentei, à época de guerra que eles estão vivenciando. Aí o Alfredo comenta assim, sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo, e os que não se encontram nas linhas de fogo, ou seja, efetivamente na guerra, permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Ou seja, mesmo quem não está lá diretamente no conflito, está falando, está pensando, está considerando, está fofocando, está preocupado, angustiado. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. Então, nesses momentos de sofrimento, assim como nós vivenciamos, né, a pandemia, estamos vivenciando ainda, nessa época que eu estou gravando o vídeo, né, que o vídeo perdura por aí, mas quanto a gente não ficou travado nas notícias e pensando, e ai meu Deus, o que vai ser, o que não vai ser, e preocupados, comentando, ao invés de acender aquela chama da esperança, né, e fomentar a prece. Da mesma forma aconteceu na época da guerra. É natural, portanto, continua dizendo Alfredo, que se intensifiquem ao longo da crosta, ou seja, na superfície da Terra, espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. O Aniceto até reconhece, né, o trabalho enorme que a espiritualidade tem para combater algo que é tão difícil para os próprios encarnados. É uma coisa que tanto no mundo dos encarnados quanto no mundo dos encarnados reflete para todos e tem consequências também para nós que estamos aqui encarnados, como o Alfredo vai explorar um pouquinho mais. Primeiro ele comenta, né? A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz os patrimônios da civilização como se brincasse de bonecas. Está comentando aqui certamente, né, na destruição causada pela guerra, mas nós, passando por uma pandemia, podemos pensar no quanto a gente ainda não aprende a renovar os nossos sentimentos, mesmo diante dos sofrimentos.
E aí ele comenta, né, dos amigos espirituais que suportam pesados fardos de serviço para que essas tormentas magnéticas que a gente não vê, ele diz, invisíveis ao olhar humano, não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúria da guerra e por epidemias sem conta. Olha que interessante. A guerra causada aqui, praticamente, além de nos sufocar, ainda prejudica o mundo espiritual, pesa, aumenta o serviço, além de, claro, dos inúmeros desencarnados em sofrimento que eles recebem por lá. E o que a gente vai aprender aqui agora com o Alfredo é que não são só os desencarnados na Europa que ficam na Europa, a angústia fica na Europa, comentando aqui, né, o do foco central da guerra. Não. E também com anotações do Aniceto, vamos entender que a gente tem que pensar no planeta Terra como uma grande família e que não importa se é lá no Oriente Médio que está em guerra, isso também diz respeito a nós. E aí ele começa. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de reiteradas assembleias, nossos mentores espirituais resolveram providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os núcleos americanos, falando dos postos de socorro no mundo espiritual. Comenta que a questão da linguagem não é um problema. Claro, né, gente? A gente não estamos falando de espíritos que se comunicam pelo pensamento, estamos falando de espíritos menos evoluídos que estão ali trabalhando, mas que precisam ainda da linguagem para se comunicar. A gente comentou isso algumas vezes no estudo do Nosso Lar. Aí ele comenta que não é um problema, porque a cada 50 sofredores, eles recebem também um enfermeiro instrutor que ajuda nessa questão, e principalmente a colaboração deles é com fornecimento de pessoal de serviço e material de assistência. Bom, o Vicente então faz uma pergunta interessante. Não seria mais justo, porém, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Aí quando eu li eu pensei assim, como assim justo, né? Vamos entender o âmbito da resposta aqui que tanto o Alfredo continua falando quanto o Aniceto. Primeiro o Alfredo. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade dos espíritos encarnados, ou seja, os desencarnados em angústia e sofrimento trariam malefício para os que ainda estavam encarnados. Olha que riqueza de informação para nós. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, ou seja, doenças que se originam do espiritual para o material, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo na guerra não conseguem subtrair-se ao campo da angústia, e essa angústia contamina o mundo material. Então, assim que possível, quando possível, são retirados dali, sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem demais nas fontes vitais das regiões sacrificadas. E o Aniceto completa. Não é pensar só na Europa, problema da Europa. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento, uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo. Em vão, a guerra vai criar desencarnações em massa. Porque morrer não adianta, né? Não adianta morrer tal dia, matar uma pessoa que faz o mal, não adianta, porque esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas, porque é da lei divina. Complemento o Aniceto, que nos entendamos e nos amemos uns aos outros, porque todos vamos sofrer os resultados do esquecimento dessa lei divina. Claro que cada um vai ser responsabilizado de perto pela cota, pelo tanto de discórdia que haja trazido à família mundial. E uma coisa bem interessante, estamos falando aqui da Terra, e ele comenta, quando ouviu falar de guerra, quando começaram os rumores, avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos da Terra já providenciaram máxima vigilância para que eles também não fossem contaminados com isso, deixando uma mensagem
interessante para nós. Roupa suja a gente se lava em casa. A gente lava em casa. Então, que a terra que gerou essas responsabilidades cumpram com as responsabilidades, cumpram com as consequências. Interessante, né? A Ismália depois entrou comentando, relembrando lá os tempos de Jesus, citando o quanto nós continuamos errando, como aqueles que a gente lê na Bíblia, nos evangelhos, aqueles que a gente usa, né, dos exemplos ruins, a gente fala de Pilatos, a gente fala dos fariseus, e a gente age igual. Ela comenta, todos os dias somos curados por Jesus, e todos os dias a gente leva ele para a cruz de novo. Que situação! Mas, para finalizar o capítulo, e para encher o nosso coração de um pouquinho de alegria, e de renovação de esperança, o Alfredo vai fazer um relato aqui emocionante. Nesses tempos, contudo, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Da mesma forma que a estrela parece brilhar mais, né? Ou melhor, a gente vê ela brilhando mais nas noites sem luz. Para preparar nessa recepção dos desencarnados, ele já teve que ir mais de uma vez aos serviços de assistência da Europa. E uma determinada noite, na cidade inglesa de Bristol, que estava sobrevoada por alguns pesados aviões de bombardeio, de noite, destacou-se a visão espiritual do grupo, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no céu enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou que eles descessem no ponto luminoso e, com surpresa, diz o Alfredo, verifiquei que estávamos numa igreja cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para os nossos olhos. Notei então que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos Atos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu com notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Que possamos conservar, para finalizar esse momento, essa renovação de esperança e pensar que a prece sempre é uma salvação. Sejam as guerras, sejam conflitos locais em países longe da gente, teoricamente longe, seja um momento de pandemia, seja um momento de angústia, a prece acende luzes. Um pontinho luminoso, junto com outro pontinho luminoso em outro local, que possam aumentar os pontinhos luminosos para que a gente alcance um pouco mais rápido um ambiente de paz na Terra. Que assim seja, nos encontramos na próxima semana. Até mais.